A paz do Senhor, amados irmãos, homens de honra, estamos aqui nesta quarta-feira, 25 de março de 2020, em que temos que compartilhar, temos que nos confraternizarmos pela internet, através dos meios digitais, né? Já que estamos em meio a esta pandemia mundial, em que nos isolou em nossas casas, nos colocou em quarentena, mas não nos deixou mudos, surdos, ou nos deixou também sem entendimento. Nós continuamos com o nosso intelecto, nós continuamos com a nossa capacidade de raciocinar e de entender. E nesta noite vamos sim falar sobre a palavra de Deus, tentar compreender um pouco sobre a palavra de Deus e trazer esta palavra para a realidade dos dias de hoje. Eu quero convidar você abrir sua Bíblia, se possível aí, ou pelo menos nos ouvir, né, recitar aqui a palavra de Deus. Eu vou ler no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo a partir do 7, tá bom? Vamos lá, Êxodo 12, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-eis. A pressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Bem, queridos, esse texto é muito conhecido. Você com certeza já deve ter lido, já deve ter ouvido alguém pregar sobre esta palavra. O livro de Êxodo fala sobre a saída do povo do Egito, ou melhor dizendo, a retirada do povo de Deus do Egito, em que Deus tira esse povo do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão ali na terra do Egito. E para tal, Deus ele tentou de diversas formas fazer com que o faraó permitisse que esse povo saísse da terra de forma mais pacificadora. E aí deu várias alternativas, deu várias chances a Faraó, e o coração de Faraó foi se endurecendo e não permitindo que o povo saísse para adorar no deserto. E então Deus lançou as pragas do Egito. Deus lançou 10 pragas. E na 10ª praga, Deus disse a Faraó: se você não permitir que o meu povo vá adorar no Egito, através de Moisés, essa mensagem, ele disse: eu vou trazer uma praga, e eu vou ferir, vou matar todos os primogênitos da terra do Egito. E Faraó, mais uma vez, endureceu o coração e não permitiu que o povo saísse. Com isso, Deus deu a instrução a Moisés: Moisés, junte o povo e passe para eles as instruções de como vou livrá-los. E ele disse: você vai matar um cordeiro puro, perfeito, e este cordeiro você vai tirar o seu sangue, e este sangue você vai passar nos umbrais da porta da casa, na frente da casa. Né? Você vai aspergir o sangue por todo o portal da casa. Com isso, quando o meu anjo passar, na noite em que eu ferir os primogênitos, eu verei o sangue e não farei mal algum. E aí me veio justamente uma reflexão. Hoje nós estamos vivendo esta pandemia por causa do coronavírus.
Este vírus que tem assolado as nações, que tem assombrado as pessoas, amedrontado as pessoas. Muitos estão desesperados, tomando medidas mais extremas. Os governos não sabem como atuar, se fecham as portas dos comércios, se abre o comércio, o que é que faz, como conter esta pandemia. E a histeria tem se instaurado em todas as nações. Mas aí nós, enquanto cristãos, como refletirmos com relação a isso? Como nós devemos agir perante um perigo ou perante uma ameaça de morte? E aí Deus, nesse episódio do Êxodo, ele deu uma receita. Você vai aspergir o sangue na porta da sua casa e eu os livrarei. E eu, lembrando dessa passagem, eu comecei a refletir o que seria o sangue do Cordeiro para este momento que estamos vivendo. Qual seria o sinal que nós colocaríamos em nossas casas para que Deus nos livrasse desta praga dos dias de hoje, desta doença que tem se alastrado em todo o mundo? E aí, eu refletindo sobre isso, eu pensei que este sangue que nós iríamos aspergir nas portas das nossas casas seria o próprio sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro Supremo. O sangue daquele que entregou a sua vida por nós. Que entregou a sua vida para nos salvar há mais de 2000 anos atrás. E este sangue, ele já está em nós. Este sangue já nos purificou. E é este sangue que nós vamos aspergir nos umbrais das nossas casas, e não apenas neste momento de pandemia, mas em qualquer circunstância de terror, de mal, qualquer circunstância de assombração, qualquer de medo, de temor, qualquer coisa que queira tirar a nossa fé. É o sangue de Jesus que nós devemos aspergir. Pastor Linduarte, como nós vamos aspergir esse sangue de Jesus? Nós não temos ele fisicamente aqui. Ah, mas nós temos esse sangue aqui dentro, ó, dentro do nosso coração. É a nossa fé. Nós vamos aspergir nos umbrais de nossa casa com a nossa fé. É a fé que vamos utilizar. É a fé que não nos deixa estar abalados. É a fé que não nos deixa ficar enlouquecidos por causa deste perigo. Será que a morte é algo tão amargo para nós que nós vamos ficar agora enlouquecidos? O que fazer? E muitos perdem o sono, muitos não conseguem nem se relacionar direito, tem medo de chegar perto das pessoas. O que fazer? Isso vai trazer dano para mim e para minha família. Mas esse é o momento de aspergirmos as portas de nossas casas com a nossa fé e confiarmos que o Senhor está no controle. E qualquer circunstância está no controle de Deus. Qualquer decisão vem do Senhor. Se a morte for até o nosso encontro, é permissão do Senhor. Mas aí eu poderia dizer, para finalizar, como disse Paulo: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Portanto, irmãos, não se deixe desesperar. Não deixe que este momento de terror abale a sua fé. Tão somente louve, tão somente adore. Faça o que os países lá fora têm feito, que coisa linda, vídeos de condomínios, de casas, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor em meio a essa crise terrível. E nós vamos deixar nossa fé se abalar? Jamais. O Brasil é do Senhor. E aí eu convido a você, homem de honra, a discutir isso conosco. O que é que eu posso fazer para que esta crise não me abale? Quais são as atitudes que eu preciso tomar para que essa fé não me abale? Eu convido você a discutir isso conosco no nosso grupo de WhatsApp, lá onde nós temos o nosso cantinho reservado. Dê a sua opinião, traga o seu pensamento, a sua reflexão sobre isso. O que fazer neste momento de crise para que a minha fé não seja abalada? E aí, através dessa fé,
nós aspergirmos as portas de nossas casas, inclusive da nossa casa interior, e não permitir que as circunstâncias más nos destruam, nos derrubem, tirem a nossa fé. Que Deus abençoe a vocês cada vez mais e a gente se encontra em breve. E logo em breve também outros amados poderão estar trazendo aí mensagens, reflexões sobre a palavra do Senhor para alimentar a nossa vida com a santa palavra do Senhor. Grande abraço, Deus abençoe e até breve. Que o Senhor os abençoe.